Olá, sejam muito bem-vindos. A gente sabe que sempre que surge a notícia de uma nova variante da Covid-19, bate aquela preocupação, né? Especialmente para quem tem crianças pequenas em casa. Por isso, o objetivo aqui hoje é exatamente este: trazer clareza, trazer informação de um jeito simples, para todo mundo respirar fundo e se sentir mais seguro. Então, vamos direto à pergunta que não quer calar. O que essa nova variante, a BA.3.2, significa para as crianças? Nos próximos minutos, a gente vai desvendar essa questão juntos, com informações diretas, para que todo mundo saiba o que esperar e como agir. Ok, vamos começar do começo. Afinal de contas, o que é essa tal de BA3.2? Vamos entender isso de uma vez por todas. Olha, de forma bem simples, a BA3.2 é como se fosse a versão mais recente daquela família Omicron que a gente já ouviu falar bastante. Ela foi identificada lá para o final de 2024. E sim, ela tem algumas diferenças genéticas, mas o que realmente importa para a gente, no dia a dia, não é a parte técnica, mas sim o impacto prático. E é nisso que a gente vai focar. E falando em impacto prático, vamos para a parte que talvez seja mais importante para pais e mães. Como a gente reconhece a doença? Quais são os sintomas? A boa notícia aqui é que não há grandes surpresas. Com base no que já vimos com outras subvariantes da Omicron, o padrão é bem claro. Os sintomas mais comuns são aqueles que já são super familiares: tosse, uma dorzinha de garganta, nariz escorrendo e, às vezes, febre. Basicamente, são sintomas de uma infecção respiratória superior. E agora, deem uma olhada nesta comparação que é super interessante. De um lado, os sintomas da BA.3.2. Do outro, os de um resfriado comum. É praticamente idêntico, não é? Saber disso ajuda muito a diminuir a ansiedade. A orientação acaba sendo simples. Se esses sinais aparecerem, o ideal é fazer o teste para tirar a dúvida. Certo, já entendemos os sintomas. Agora vamos para outra grande dúvida que sempre aparece. E a vacina? Ela ainda protege contra essa nova variante? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, certo? E a boa notícia é que a resposta é um grande sim. Mas é um sim com um detalhe muito importante que a gente precisa entender. Então, o ponto-chave é este. Uma coisa é a proteção contra a infecção em si, sabe? De pegar o vírus. Essa proteção pode até diminuir um pouco com o tempo. Mas a outra coisa, que é o principal objetivo da vacina, é proteger contra quadros graves e hospitalizações. E essa proteção continua muito, muito forte e duradoura. E é isso que realmente importa no final das contas. E este gráfico aqui ilustra isso de um jeito que não deixa nenhuma dúvida. Olhem só a diferença gigantesca na proteção contra hospitalização. Os estudos mostram que com 3 ou mais doses, a eficácia da vacina em evitar casos graves que precisam de internação fica ali entre 72% e 97%. É uma proteção extremamente robusta. Então, para resumir essa parte, a mensagem central é de tranquilidade. A vacinação continua sendo a nossa ferramenta mais poderosa para proteger os pequenos das piores consequências do vírus. É um verdadeiro escudo. Ok, então agora que a gente já sabe os sintomas e a importância da vacina, vamos traduzir isso tudo num plano de ação bem prático para o dia a dia. O que fazer se a criança ficar doente? O plano de ação é bem simples, como vocês podem ver. Primeiro passo, identificar os sintomas. Se eles surgirem, o passo seguinte é testar. Deu positivo? A recomendação é o isolamento por pelo menos 5 dias, para proteger as outras pessoas. E claro, o passo mais importante de todos, sempre, sempre consulte o pediatra para receber a orientação correta para o seu filho ou sua filha. No fim do dia, a informação é a nossa maior aliada. Quando a gente entende o que esperar e o que fazer, fica muito mais fácil ter uma sensação de controle, agir com mais calma e com muito mais confiança. E essa é a grande lição. O vírus pode até mudar, mas os cuidados fundamentais que protegem nossas crianças, esses continuam os mesmos. Observar os sintomas, testar quando for preciso e, acima de tudo, confiar na proteção robusta que a vacina oferece contra os casos graves. Manter a calma e seguir a ciência continua sendo o melhor caminho.